Oi, eu sou Dani Jacobsen e está começando mais um Mãe Sem Culpa, um programa que acolhe, que escuta, que fala de maternidade, com verdade, com amor, com afeto e, é claro, sem culpa. Hoje vamos falar de um assunto que toda mãe precisa passar. Vamos falar sobre amamentação. E para essa conversa eu trouxe uma consultora de lactação e também ela é especialista no aleitamento materno, a Rosane Baldiceira. E também eu trouxe uma mãe, que é a Nicole Alegrete, que vai nos relatar sobre a sua experiência da amamentação. Gurias, sejam muito bem-vindas no programa. Dani, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e falar desse tema tão importante que é a amamentação. Muito obrigada pelo convite. É importante a gente falar desse primeiro desafio, né, que todas as mães vão passar e que eu passei também com o Matheus. Com certeza. Uma honra recebê-las aqui no programa. A amamentação é um ato de amor e de entrega, mas para muitas mães pode ser uma experiência um pouco difícil. Então eu gostaria de perguntar para a Rosane, para tu explicar para nós como é que é feito o teu trabalho, um pouco da tua história, nos conte um pouquinho, né, dessa tua caminhada. Eu digo que eu sou mãe de todas as consultoras, porque eu fui a primeira consultora a trabalhar na prática clínica privada aqui na região sul, no Rio Grande do Sul. Então eu comecei, assim, quando eu fui cursar nutrição lá no meu início, eu nem sabia, né, o que era esse trabalho de aleitamento. Eu fui fazer um estágio num banco de leite humano, no meu primeiro ano. E aí foi onde eu me apaixonei pela amamentação. Então eu fiquei 6 anos dentro do banco de leite. De lá eu saí, me formei, fui trabalhar na área hospitalar, então trabalhei em área pediátrica, mas a amamentação sempre para mim foi algo assim de paixão à primeira vista. Então eu comecei a pensar assim, nossa, tem muita mãe que tem um apoio dentro da maternidade, né, um apoio mais ou menos, que a gente sabe que é difícil lá na maternidade, e quando vai para casa fica totalmente desassistida. Né? E era essa a realidade. E não existia um apoio de profissional especializado quando a mãe chegava dentro de casa, que é o momento crítico, né? Que todas as mães sabem que chega dentro de casa dá um pavor. Então, eu acho que de repente é algo que eu possa, né, começar a trabalhar. E eu fui me informar, já existia fora, em outros países, até uma certificação de consultor de lactação. E eu, nossa, é isso que eu vou fazer. Então lá em 2009, eu ainda estava trabalhando na área hospitalar, eu decidi começar a fazer essa atuação. Então eu comecei assim a abrir de facão o mato, digamos assim, porque ninguém sabia o que era uma consultora de amamentação. Então eu visitei pediatras, obstetras, fui em grupo de mães e aí foi onde eu comecei a alavancar, né, a minha prática ajudando mães. Então desde 2009, em 2011 eu saí da área hospitalar para me dedicar exclusivamente à consultoria de amamentação. Basicamente é auxílio para as mamães que estão desesperadas com dificuldades, Dani. E normalmente as mães procuram, lógico, logo depois do nascimento e geralmente quando já está no auge ali do desespero, né, a maior parte das mães que procuram ajuda realmente é porque estão sofrendo muito. Geralmente a maior causa assim, de procura é a dor na amamentação e as lesões mamilares, que é a maioria das mães, né, tem essa dificuldade, mas claro, existem outras dificuldades. E claro, eu sempre trabalho assim, oriento muito, tento orientar as gestantes, principalmente avisando, olha, lá para frente é o que tu vai precisar, aí possivelmente de uma consultora de amamentação, porque é a primeira tarefa da mãe depois que o bebezinho nasce, né? Nasceu o bebê, precisa botar esse bebezinho no peito e fazer com que funcione a amamentação, que não é instintiva, é bem difícil. Com certeza, né? O teu trabalho é um trabalho maravilhoso, né? Porque tu tá ajudando muitas mães ali, né? Naquele começo que realmente é muito difícil, é muito desafiador. Então agora eu gostaria que a Nicole, que trouxe, né, o Matheus, que tem 4 mesinhos, olha só que coisa mais amada, ele tá dormindo, e ela vai nos relatar como é que foi a tua experiência com a amamentação. Então, eu tenho uma clínica pediátrica, né, multidisciplinar, e eu e a Rosane, a gente dá curso para as mamães e os papais, né, sobre a amamentação, sobre os primeiros cuidados, e eu achei que eu ia tirar de letra, né, a amamentação. Sim, tu é fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta, é isso. E eu pensei, vou tirar de letra, né, vai ser super fácil, a teoria eu sei de cor e salteado, vamos lá. E aí a gente, né, o Matheus nasceu,
veio pro meu seio, já começou a doer, e eu falei, opa, né, vamos comprar um bico intermediário, né, sabia que não se fazia isso, mas um desespero naquele momento, fui lá e coloquei, foi pior ainda. E aí eu liguei pra Rosane, né, a gente sabe que no hospital é mais complicado ter atendimento, né, de pessoal de fora. E aí eu liguei pra Rosane, a gente fez uma chamada de vídeo e ela já começou a me orientar. Então a minha posição, que eu achei que estava certa, estava errada. A pega do Matheus, que eu achei que estava ótima, estava errada, né? A sucção dele não estava sendo efetiva como eu achei que estava. Então assim, todo o combo, né, ali, todo o necessário para amamentação não estava de forma correta como eu achei que estava sendo. Então naquele momento eu já tinha lesão, já tinha bastante dor, né? Então ela me ajudou muito já no online, né, ali na primeira consulta já, com meu marido junto, conseguiu me ajudar a posicionar melhor, e aí o Matheus começou a mamar. E a gente foi pra casa, e aí em casa a gente chegou, daí era outro cenário também, né, então era outro posicionamento, e parece que voltou a doer, voltou a incomodar um pouquinho, e aí a Rosane foi lá em casa de novo, a gente fez um laser, a gente tratou o meu mamilo, mas continuava, né, essas questões. E aí entrou toda a questão multidisciplinar também com o Matheus, que não foi só, né, a questão da amamentação, que às vezes a gente olha também só para a mãe e tem outros fatores, né, do bebê junto. Então a gente teve que tratar o Matheus com questões de físio, de fono, até mesmo o cortezinho da língua, né? Então foi todo um outro cenário, mas que quem identificou no primeiro momento foi a Rosane, né? Então a consultora é a porta de entrada, foi para nós pelo menos, né, a porta de entrada ali, e conseguiu nos mostrar e nos organizar também tudo isso, né? E aí depois de tudo a gente ter conseguido resolver todas essas questões, a amamentação fluiu super bem, a gente está aqui com 4 meses, o Matheus está enorme, só com leite materno, né, então é uma vitória, não é fácil, né, não foi fácil, eu fiquei 2 meses com dor, com desconforto, né, mas eu sabia de todos os benefícios que a amamentação traz para o bebê, e aí a gente correu atrás e fez dar certo. Então tá, primeiro parabéns, né, Obrigada. pela tua insistência, né, de trazer o melhor alimento para o teu filho, Sim. né, que a gente sabe que é muito importante. Sim. E eu e a Rosane, a gente fez no Instagram perguntas e enquetes. Então a gente vai responder aqui as principais perguntas, tá, que vieram para nós no Instagram, tá bom, Rosane? Então assim, bom, tu já falou, né, mas eu queria que tu falasse para nós quais são os principais motivos que levam as mães te procurarem. Né, tu já dei uma palhinha ali no início, né, que é a lesão do mamilo, mas quais são as outras queixas, né, das mães? Sim, então a gente tem também as questões de baixa produção de leite da mãe, que muitas mães percebem, né, ou têm uma percepção errônea muitas vezes de que tem baixa produção de leite, né, então é uma demanda muito frequente. Os bebezinhos também que estão mamando no peito e que não se satisfazem somente mamando no peito, então mostram, né, mamam e ainda saem com fome. Muitas vezes vai para o pediatra e não teve um ganho de peso esperado, né, e a mãe já se desespera, já começa a complementar, ainda sem saber a causa, sem descobrir se que era a causa. Então a maior parte da procura, né, são essas questões, mas dor e lesões mamilares, nossa, na enquete então veio 90% aí de mães que tiveram dificuldades e em torno de 60% delas com dor e lesões, então realmente, e é um fator que leva a um desmame precoce, porque hoje as mães, né, antigamente elas até ficavam mais tempo ali sofrendo, hoje a gente não quer sofrer, porque é um momento que a gente, de conexão com o nosso bebezinho, a gente sabe que dor e lesão mamilar é porque tem algo errado na amamentação, então a gente precisa correr contra o tempo e não esperar para ser revertida essa dificuldade. Tá, agora então nos conta quais são os benefícios da amamentação. Não vou falar todos, né, mas é importante, muito importante que as mamães saibam os benefícios, porque isso é que vai fazer com que elas, né, se motivem a continuar amamentando e reverter essas dificuldades, né? Então, a gente tem benefícios para o bebê, para a mãe, para a sociedade como um todo. Então, para o bebezinho que mama no peito, acho que o principal benefício é a proteção contra diversas doenças, né? Porque o leite humano, ele fornece muitas células de defesa, é uma vacina para o bebezinho. Então, essa proteção contra doenças realmente é um fator bem importante. Para a mãe, então, a gente tem proteção aí contra hemorragia pós-parto, câncer de útero, de ovário, de mamas e, claro, né, a amamentação ela confere aí um gasto calórico maior da mãe que amamenta e a gente tem, né, a retomada do peso mais rápido amamentando. Isso é verdade. Né, quando a gente amamenta, em 1 mês já está seca.
E, claro, é algo que é sustentável para o meio ambiente, né? A gente não gera lixo e econômico, né? Então, outra pergunta assim, ó, quando a mãe precisa voltar ao trabalho ou precisa se ausentar, né, por algum motivo, como que ela deve administrar a amamentação? Então, é bem possível manter, né, a amamentação no retorno ao trabalho. E é uma fase muito crítica. Muitas mães, nesse período, acabam desmamando os bebezinhos. Então, assim, planejamento e organização. 2, 3 meses antes do retorno ao trabalho, já começa a se organizar com as ordenhas. É importante conhecer os equipamentos, fazer um estoquezinho de leite também é importante. Já conversar lá no seu local de trabalho, ver se tem algum espaço para ordenha também, para poder manter a produção de leite. E, claro, quando estiver em casa, peito em livre demanda, que daí a gente consegue manter a amamentação por um longo período. Muito bem. E a última pergunta que também chegou, como é que faz para produzir mais leite? Tem algum alimento, alguma bebida ou até um suplemento que faça esse aumento da produção? Infelizmente, não tem. A gente adoraria que tivesse este alimento ou esta bebida, enfim, vai aumentar muito a tua produção de leite. Não existe. O que a gente sabe que para a produção de leite a gente tem vários fatores, é uma engrenagem. A primeira delas é um bebê mamando com uma boa pega e uma sucção eficiente, ou seja, tirando o leite e com frequência para a nossa fábrica produzir muito leite para esse bebezinho. Depois a gente tem questões hormonais maternas que são importantes também, a gente produz leite através de hormônios, a gente precisa também de uma mãe hidratada, uma boa hidratação, uma boa alimentação, alimentação saudável, né, contemplando aí vários grupos alimentares. Mas também tomando bastante líquido também ajuda, né? Claro, a gente precisa de uma boa hidratação. Eu sempre digo assim, ó, em torno de 2 litros para a mãe, 1 para o leite, dá uma média de 3, que a gente sabe que é difícil de fazer essa ingestão. Eu sempre oriento as mães a se organizarem com garrafinhas, deixa já servido, né, para conseguir ingerir. E descanso, o estresse afeta muito a produção de leite também, então a gente tem vários fatores. E claro, quando a gente tem baixa produção, a gente vai atuar em todos eles e aí a gente vai lançar mão de algumas ervas, alguns extratos vegetais, algumas cápsulas que têm aí ervas que podem nos ajudar aumentando a produção de leite. Bom, agora tu também pode falar, né, que quando a gente está no início da amamentação, dá muita sede, Muita. né? E eu queria perguntar agora para Nicole, qual foi o momento que tu percebeu que tu estava precisando de ajuda? Então, já foi na maternidade, né, nos primeiros momentos ali que eu tentei colocar o Matheus no peito, já tive a dificuldade, né, eu não consegui, claro que eu sabia que não ia ser uma produção de leite naquele momento, mas não podia ser com dor, né, as mães sempre acham que tem que amamentar e que o início pode ser com dor, não é normal sentir dor, né, e isso eu aprendi muito com a Rosane, então eu sabia que estava errado. Eu sabia que não era normal, que não era esperado sentir essa dor, sentir esse desconforto e no primeiro dia já ter lesão. Então foi nas primeiras mamadas ali que eu já senti que eu precisava de ajuda para organizar essa amamentação e para conseguir dar continuidade, né? Porque do jeito que estava eu não ia conseguir mesmo. E como tu precisou, né, de uma equipe multidisciplinar, conte pra gente, né, como isso é importante. Então, como eu comentei no início, né, a gente não tem como saber, às vezes, se o problema também não está com o bebê, né? Eu sou fisioterapeuta, trabalho muito com torcicolos congênitos, com assimetrias cranianas, com dificuldade na amamentação. Hoje a clínica é quase 100% dos casos é problema de amamentação. Então, a gente vê o dia a dia, todos os dias, né, mães com as mesmas dificuldades que eu tive. Então, o Matheus tinha um torcicolo, né, até eu não consegui fazer o parto normal, porque ele tinha já teve uma dificuldade, né, para descer, porque ele tinha um torcicolo, então a gente teve que tratar esse torcicolo, a gente teve que tratar as disfunções da boquinha dele, que ele tinha uma falta de força, ele usava mais um ladinho do que o outro da boquinha também, então tudo isso a gente teve que fazer físio, teve que fazer fono, e aí a gente tentou de um método mais conservador primeiro, né, antes de fazer uma cirurgia, né, porque a gente faz isso lá na clínica, mas a gente sempre tenta, né, de uma forma mais conservadora possível, porque é uma cirurgia, por mais tranquila que seja, né. E aí precisou fazer, a gente fez a cirurgia, e aí logo depois da cirurgia a gente teve que reabilitar ele de novo, porque ele estava com uma linguinha de um jeito diferente agora, né? Mas depois da reabilitação foram 2, 3 sessões o suficiente para ele conseguir mamar e eu não senti mais nada de dor. Então foi uma virada de chave assim muito grande do antes e depois do tratamento que ele fez para conseguir amamentar. Então às vezes a gente vai tentar, né, com as coisas mais conservadoras, posicionamento, pega tudo, mas às vezes a gente tem que olhar também para esse bebê que não está, né, no melhor momento assim para amamentação.
Depois da tua consultoria, né, com a Rosane e com todos esses outros serviços, né, que tu precisou contratar, em quanto tempo tu conseguiu fazer uma amamentação sem dor? Foi logo depois desse tratamento todo, mais uns 2, 3 dias que a gente terminou o tratamento. Foi super rápido. Foi rápido. Então. Não, a gente começou o tratamento, fez a frenotomia, ele estava com 2 meses, e 2 meses e 10 dias, nem isso, eu estava já amamentando no automático, né? Até mandei uma foto pra Rosane, eu tomando café da manhã com o Matheus no seio, e eu tranquila, assim, que foi a primeira vez que isso realmente aconteceu, né? De eu conseguir amamentar de uma forma tranquila, prazerosa, né? E aquilo foi, assim, até bem emocionante. Daí eu tirei a foto e mandei pra Rosane pra mostrar legal. Que a coisa realmente fluiu, né? Como a gente queria que acontecesse. E ele continua fazendo algum tipo de tratamento, alguma fono? Não, a gente conseguiu, nesses 2 meses, né, fazer tudo o que precisava, né, e aí ele já tá super bem no desenvolvimento motor, na amamentação, tá tudo fluindo super bem. Então tá, chegou agora o momento então do programa que eu vou pedir para a Rosane nos mostrar isso então na prática, ao vivo, né, como é que é a melhor pegada, né, do bebê, se tem alguma posição mais adequada. Então nos mostre aí na prática. Então, a maioria das mães começam pela pega, né? E aí na hora de colocar o bebê acabam só olhando a boquinha e pega e esquecem do restante, que é o posicionamento da mãe, claro, confortável, e principalmente do bebê. Então a gente tem a posição tradicional, que é a mais clássica, que as mães geralmente começam. A gente tem várias posições e a gente sempre, né, se não dá, não funciona para a dupla nessa posição, a gente inverte, a gente coloca em outra. Mas na tradicional, então, a gente sempre vai prezar por um bebê alinhado, equilibrado, para que ele consiga se organizar corporalmente, para que ele direcione a motricidade fina para fazer a pega, né? Então a gente vai dar estabilidade corporal e alinhamento. Essa posição tradicional. E geralmente eu ensino até, inicialmente para as mães de primeira viagem, fica mais fácil de apoiar com a mão contrária aqui, a mama que vai dar, para apoiar a mama e conseguir esperar aí o bebê fazer um bocão bem grande, para conseguir fazer uma pega na areola. E aí a gente já entra na parte da pega, Dani, que muita mãe, infelizmente, durante a gestação não se prepara e não sabe nem o mínimo do mínimo para começar. Porque, claro, a gente tem questões do bebê, como o Matheus, que tinha uma linguinha presa, que tinha disfunções na sucção, tensões corporais. Mas a gente não pode esquecer desse manejo básico. E muito de uma boa pega depende de a mãe dar condições para esse bebezinho de fazer a pega correta, né? Então esse bebezinho vem para a mama, a mãe precisa esperar o bocão, reflexo de abertura da boca, e é o momento de levar esse bebezinho para fazer a pega. Eu vou mostrar aqui na minha mama didática, né? Então o bebezinho ele precisa pegar a maior parte da areola, e a gente sempre trabalha uma pega profunda, mas assimétrica, onde entra bem o queixinho e a língua do bebê. O bebê precisa entrar, quando a gente toma água, sempre faço essa analogia, que fica bem de fácil entendimento, a gente estende a cabeça para trás. Então o bebezinho ele precisa mamar com a cabeça estendida, porque ele precisa entrar bem com o queixinho, que é a alavanca do movimento, e a língua na mama. Então ele vai precisar mamar assim, ó. E a maioria das mães bota ao contrário o bebê, algo intuitivo, que eu não sei, a gente não sabe muito bem o que tem, mas que bota o bebê lá na dobra do cotovelo, e aí o bebezinho vai pegar geralmente torcido, e isso vai gerar muita dor e lesões. E a maior causa de dor e lesões que eu percebo na prática é o posicionamento do bebê inadequado. E muitas vezes a gente arruma o posicionamento e já melhora a pega, e a mãe já sente que não sente mais dor e desconforto. Então tá, muito obrigada, né, por nos mostrar ao vivo, porque muitas vezes é uma coisa tão simples, né, é o posicionamento, e tem muitas mães que têm essa dificuldade, né. Mas então, a gente está aqui hoje, né, falando de amamentação, e a gente sabe que é um momento muito desafiador para as mães, essa nova rotina. E a gente está aqui também para incentivar a amamentação, né? Então a gente sabe o quanto ela pode ser difícil naqueles primeiros dias, né? Que a mãe demanda muito do tempo dela, da energia. Então a gente também está aqui para poder incentivar e para a mãe não desistir, né, de amamentar. Que antes disso, procure, né, uma ajuda, converse com o pediatra, procure uma especialista na área, porque é de extrema importância o leite materno. O leite materno vai trazer muitos benefícios, né? É o melhor alimento para o seu filho. Então a gente está aqui também para incentivar então essa amamentação
E então, se mesmo assim você procurou uma ajuda e não conseguiu, a gente também está aqui para dizer para você que está tudo bem. Que você deu o seu melhor, você fez tudo o que pôde. Então, não se culpe. Então, eu gostaria que as gurias agora encerrassem falando também uma mensagem para essas mães que estão com dificuldades na amamentação. Se cerque de profissionais qualificados, né? Se prepare na gestação, já se possível, com muito conhecimento e informação sobre a amamentação, porque ela não é fácil, ela não é instintiva, como a maioria das gestantes acredita, ela é treino, ela é aprendizado, né, de 2 pessoas, então é mais difícil ainda. Se cerque de uma rede de apoio que seja de fato aquela rede que é pró-amamentação, porque a gente sabe que a rede de apoio, se ela não for pró, ela vai ser muito contra e aí realmente fica difícil lutar contra a maré. E muito foco, muita determinação, resiliência, paciência, que assim que engrena e vira automático é só prazer. É verdade. E tu, Nicole, qual seria a tua mensagem para essas mães? Eu acho que também ter essa conversa com a rede de apoio, ter essa conversa com o parceiro, né? Mostrar essa vontade de amamentar, né? E mostrar os benefícios para os pais, por exemplo, também, né? Dizer para eles o quanto é benéfico para a criança e para toda a família, né? Que essa amamentação aconteça. Porque daí eles vão junto com a gente, eles compram essa ideia, né? E tudo fica mais fácil. E também dizer para as mães que é difícil, é dolorido. Às vezes é muito cansativo, né? Porque depende 100% da gente. Então, mas que quando eles olham nos nossos olhos ali naquela posição, faz tudo valer a pena, né? Faz cada dor, cada desconforto que a gente passou, né? A gente esquecer, né? E ver naquele olhinho brilhando ali que a gente está fazendo o melhor para a vida inteira deles, né? Com certeza, né? Eu falo, né? Essa conexão de mãe e filho não existe igual. Né? Então, trazer isso, tu poder dar o melhor alimento para o teu filho não tem preço, né? Tudo vai fazer valer a pena. É verdade. Então, gurias, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Foi uma honra conversar com vocês esse assunto tão importante. Então, Rosane, Nicole, muito obrigada. E eu vou então encerrar com uma mensagem. Amamentar é muito mais do que nutrir um corpo. É alimentar a alma de um vínculo único. É um ato de coragem, resistência e amor, que transforma mães em verdadeiras guerreiras. Cada mamada carrega histórias invisíveis, noites em claro, desafios superados. E muitas vezes, lágrimas que escorrem da força imensurável da mãe. Você não está sozinha. Por trás de cada mãe que amamenta, existem pessoas que torcem por você. Siga confiante, pois cada esforço é uma semente de amor que florescerá para sempre no coração de quem mais importa, o seu filho. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.